Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Porto. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. For English, please press the interpretation button on the bottom right side of your Zoom application and choose Audio in English. For those listening to the conference call in English, there is the option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que envie o seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que possamos ler em voz alta. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas perspectivas de negócios da Porto, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Porto e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de convidar os executivos da Porto para iniciar a apresentação. Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Paulo Kakinoff e é uma satisfação estar com vocês nessa manhã para apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2025 da Porto. Estão também conosco o Celso Damadi, nosso CFO, o Domingos Falavina, diretor de Relações com Investidores, além dos CEOs das nossas verticais de negócios e o Head da Porto Asset. Nesse trimestre, seguimos evoluindo em pilares essenciais da nossa estratégia. Sustentamos índices elevados de NPS, ratificando nosso foco na melhor experiência possível para o cliente. Avançamos na diversificação e fortalecimento das 4 verticais de negócios no ecossistema Porto, o que pode ser observado pela expansão de 4 pontos percentuais na participação combinada das operações de saúde, banco e serviços, tanto no lucro do Grupo Porto quanto na receita, passando a representar 44% do total. E alcançamos resultados financeiros consistentes, ampliando a sequência de trimestres com crescimento de 2 dígitos, tanto de receita quanto de lucro, além da entrega de um ROAE consolidado acima de 20%, como veremos a seguir. Nesse primeiro slide, nós temos a comparação dos resultados do trimestre com o acumulado dos 9 primeiros anos. Com uma receita de 10,5 bilhões de reais, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, a Porto atinge o segundo trimestre consecutivo com receita acima de 10 bilhões de reais. No lucro líquido, estamos no terceiro trimestre consecutivo também com o resultado acima de 800 milhões de reais, um crescimento de 13%, que performam um ROAE de 23%. Todos os números do acumulado dos 9 primeiros meses do ano representam o patamar mais elevado na série histórica da companhia. Em receita total, lucro líquido e ROAE. Respectivamente, alcançamos 30,5 bilhões de reais, um lucro líquido quase já equivalente ao que foi o total do ano passado, 2,5 bilhões de reais, e um ROAE de 23,4%. A companhia já está no seu 5º trimestre consecutivo com ROAEs acima de 20%. Há diversos fatores que explicam essa performance, gostaria de destacar 2. A capacidade da companhia, através da sua reorganização em 4 verticais, de continuamente capturar o imenso potencial que a marca tem em cada um dos 4 segmentos de negócio. Ainda há uma estrada bastante longa e frutífera para percorrermos nesse sentido, e, em especial, da venda cruzada de produtos das 4 verticais para o nosso ecossistema de mais de 18 milhões de clientes.
Nós alcançamos atualmente 32 milhões de negócios que estão distribuídos nas 4 verticais. Na Porto Seguro, são 16,7 milhões de itens / negócios, um crescimento de 6% em relação ao ano passado, e isso concomitantemente com um nível de sinistralidade bastante comportado, uma variação pequena de 0,8 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Na Porto Saúde, adicionamos 335 mil vidas, sendo 143 mil no Seguro Saúde, mais quase 200 mil no Odonto. Igualmente com um nível de sinistralidade em patamares saudáveis e até com uma redução pequena de quase 1 ponto percentual, 0,8. O Porto Bank cresce tanto em receita quanto em lucro de forma significativa, 30% aproximadamente a nossa expansão de receita, 29% para ser mais preciso, e crescimento de 19% no lucro líquido. Na Porto Serviço, nós temos uma involução no EBITDA, especialmente em função de um menor nível de sinistralidade na Porto Seguro, que é a principal fonte geradora de receita desse negócio. Ainda assim, uma preservação de margem EBITDA em patamares bastante saudáveis. Para dar continuidade a essa apresentação, queria convidar agora o Celso Damadi, nosso CFO. Celso, obrigado, por favor. Caqui. Obrigado. Bom dia a todos. Então, queria destacar aqui o crescimento da receita de 11%, como o Caqui comentou no início da apresentação, e a seguradora cresceu 3,3%. Lembrando aqui que o automóvel, nós crescemos 4% em itens, quase 250 mil itens, mas com um mix de produto numa faixa de preço um pouco menor, né? Então, o Dom depois vai explorar um pouquinho isso melhor com vocês na apresentação. Na Porto Saúde, um crescimento de 26,9%, atingindo aqui quase 2,2 bilhões de reais. E na Porto Bank, um crescimento de 28,7%, atingindo quase 2 bilhões de reais. E aqui na Porto Serviços, uma redução em virtude da menor utilização em relação ao mix de produto que a gente também vendeu do automóvel, utilizando menos serviços da Porto Serviços. Então, aqui a gente tem uma redução aqui que tem uma contrapartida benéfica na seguradora com uma redução de sinistralidade. Olhando o resultado, esse resultado consolidado de 23%, ele está composto de um aumento na nossa receita e uma diluição também de despesa administrativa. Então, nós tivemos uma redução de despesa administrativa de 0,3 pontos percentuais trimestre contra trimestre e de 0,6 pontos percentuais quando comparamos os 9 meses. Isso é fruto de um trabalho de diversificação e de diluição de custo fixo que a gente vem fazendo nos últimos anos. Lembrando que em 2020 a nossa despesa administrativa era de 14,8%. Atingimos nesse final de período aqui em setembro 10,8%. Atingimos nesse terceiro trimestre o menor índice de despesa administrativa na seguradora também, 9,9%. É o nosso primeiro trimestre com uma despesa administrativa abaixo de 2 dígitos. E atingimos no saúde também uma despesa administrativa no trimestre abaixo de 5 pontos percentuais. Então, isso demonstra que estamos conseguindo diluir os custos nessa diversificação de produto que nós estamos fazendo. Aqui o resultado do trimestre, 32% de ROI sobre o patrimônio aqui na seguradora, 28% no acumulado, 26% no saúde, 26% no bank e 18% em serviços. O retorno sobre o patrimônio, quando desconsideramos o nosso excesso de capital, hoje nós temos uma margem excedente de solvência para, como a gente vem falando nos últimos releases, né, propiciar um crescimento com tranquilidade em todas as unidades de negócio, 4 bilhões de reais de suficiência de capital para garantir o nosso crescimento nos próximos anos. Aqui eu demonstro um crescimento no lucro de 13%, como a gente mencionou, atingindo aqui 832. Como que aqui falou? É o nosso terceiro trimestre em lucro acima de 800 milhões de reais. E aqui a gente vê a diversificação do nosso portfólio, né? Então a seguradora representava aqui 59%, passa a representar 56%, mas de novo frisando com retorno sobre o patrimônio líquido muito interessante, acima de 32%, acima de 28% no acumulado. E aqui o Bank e o Saúde tendo uma representatividade maior
no nosso resultado, né? E dentro do banco também nós temos uma diversificação de resultado também muito interessante, com consórcio, capitalização, crédito e cartão. Então também temos dentro da própria Vertical Bank também uma diversificação de produtos muito interessante para nós. Aqui falando um pouco das receitas financeiras, a nossa receita financeira teve um aumento significativo por dois motivos, né? O CDI médio aumentou mais ou menos 30% nesse período de 9 meses e também tivemos um aumento, uma geração de caixa bastante significativa. Uma pelo crescimento dos negócios, que aumenta a nossa reserva, e outra pela geração de ativo livre, que foi o nosso lucro dos últimos períodos também aumentou essa alocação de recursos, tanto de reserva técnica quanto de ativo livre. Então a gente teve um resultado financeiro bastante expressivo nesse trimestre, e aqui eu comento um pouquinho da nossa alocação. A gente mudou um pouquinho a alocação de forma bem sutil, já pensando também numa receita financeira nominal para 2026 maior do que a gente está tendo aqui em 2025. Temos algumas coisas para fazer ainda nesse final de ano, preparando essa carteira para termos uma receita nominal também muito compatível com o que a gente espera para 2026. Agora eu queria chamar aqui o Dom para continuar essa apresentação. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Celso. Bom dia a todos. Agora entrando nas respectivas verticais, começando pela operação de seguros, algo que é sempre super destaque para a gente é a qualidade do serviço. Temos recordes em NPS aqui para Porto, todos acima de 80 pontos, ao redor de 81 a 83 pontos. Quando a gente olha para prêmio no automóvel, foi um crescimento de 1%, mas no acumulado do ano estamos com um crescimento de 2,7%. Pelo lado do patrimonial e do vida, também crescimentos de duplo dígitos, aqui no patrimonial acumulado mais ao redor de 14%. Quando a gente olha para a sinistralidade, para a vertical como um todo, nós tivemos 51,6% de sinistralidade no trimestre e 52% no ano. No automóvel, tivemos um aumento de 1 ponto percentual em 58%, ainda em patamares que consideramos muito saudáveis, e no patrimonial e no vida ao redor dos 30%. No patrimonial, vale destacar que no terceiro trimestre de 2024, nós tivemos uma sinistralidade não habitualmente baixo. Quando a gente olha o acumulado do ano, em 2025 nós temos uma melhora de 1 ponto percentual de sinistralidade no patrimonial 9 meses 25 contra 9 meses 24 e no vida em 39,5. Quando a gente olha para a distribuição de resultado, o Damad já passou um pouco, mas esse é o resultado de subscrição pelas áreas de negócio. E aqui o que eu gostaria de destacar é realmente um ROI de 32%, né? Um ROI para uma seguradora que consideramos super saudável e nos patamares mais altos. Outro ponto que vale destacar é que a gente recebe constantemente perguntas da migração das fábricas da Porto Seguro, Azul e Itaú, a consolidação dentro de uma fábrica só. Um dos benefícios que a gente vai comentar agora é uma redução no patrimônio líquido requerido. Nós tivemos aproximadamente 110 milhões a menos de patrimônio requerido por conta dessa migração. Então, além de benefícios de sinergia na área de custos, nós temos também um benefício de capital, o que continua contribuindo para o ROI e é uma mudança estrutural. Indo para o Porto Saúde, nós tivemos uma adição de 143 mil vidas, prêmios perfazendo 2,2 bi e um lucro crescendo 65% ano contra ano em 126 milhões de reais. Aqui nós abrimos as quebras do crescimento de seguro saúde apenas e saúde mais odonto, em 28% aproximados e 22%. Quando a gente olha para a sinistralidade, acho que a saúde é a empresa vertical com maior sazonalidade, então a comparação ano contra ano se faz mais correta. Nós tivemos uma melhora no seguro saúde de 1 ponto percentual em 78,3% e olhando saúde mais odonto, também de aproximadamente quase 1 ponto percentual em 77,3%. Quando a gente olha para o ROI, a mesma questão de sazonalidade ela se faz presente. Nós fechamos no terceiro trimestre com 25,7% de ROI, uma melhora de quase 350 basis points, ou melhor, de 350 basis points ano contra ano. Agora, banco. Tivemos 30% de crescimento no número de negócios, com NPS que também consideramos dos melhores no mercado, de 76 pontos, e um crescimento de 18,5% no resultado. Aqui tivemos um ROI de 26,1% e um lucro de 196
conforme comentado. Consideramos ROIs acima de 25, entre 25 e 30, extremamente saudáveis para qualquer vertical nossa. No lado de eficiência, nós tivemos ainda uma melhora, ano contra ano, de 0,6 pontos percentuais, fechamos com eficiência de 33,8, que também consideramos eficiências par e passo a bancos digitais. Aqui uma métrica que a gente acompanha aqui também, e sempre gostamos de dividir, é a ARPAC, ou a receita média por cliente, mostrando uma tendência de crescimento, ou seja, não é apenas um esforço de crescimento de número de clientes, mas de monetização desses mesmos clientes. E com uma composição entre tarifas e receitas de juros, também quase que meio a meio, consideramos também muito saudáveis. Quando a gente fala de inadimplência, aqui alguns efeitos, eles tomam conta do trimestre. Olhando para a carteira de crédito, nós tivemos quase 20% de crescimento de carteira, bem distribuídos entre empréstimos e cartões e financiamentos. E quando a gente olha para a inadimplência, a gente até adicionou de novo o que nos referimos como inadimplência de curto prazo, ou 15 a 90 dias, que mostra que não há uma piora relevante ou estrutural. O que a gente nota desde o primeiro trimestre até esse terceiro trimestre é um impacto da mudança do stop accrual de 60 para 90 dias, que faz com que não só o fato da gente reconhecer receita por um mês a mais, faz não só o nosso NPL, como do mercado ajustado à nossa carteira também crescer. Quando a gente compara os dois, nós tivemos um aumento de 30 basis points, pontos bases, terceiro TRI contra o segundo, versus uma carteira equivalente com dados do Banco Central de 0,7%, o que mostra que a nossa carteira em relação ao mercado, ela continua muito mais saudável. Indo para o Porto Serviços, continuamos com índices de atendimento altíssimos, quase 1,5 milhões aqui, 1,4 milhões de atendimentos, com o NPS, que para a gente sempre é um fator de extrema importância, de 81 pontos. Aqui tivemos as dinâmicas já explicadas, tanto pelo Caqui como pelo Damad, de que uma sinistralidade, uma demanda menor da Porto Seguro por serviços da Porto Serviço, fez com que a receita da Porto como cliente caísse. No entanto, gostamos de destacar um crescimento de quase 60% nos serviços digitais no trimestre ano contra ano e de 95% no acumulado. Também vale ressaltar aqui que no ambiente de dificuldade de receita maior, a vertical foi capaz de entregar em eficiência, fazendo com que o 9,3 de índice de despesa administrativa caísse para 8,3, uma melhora de 100 pontos base. Por fim, um retorno sobre patrimônio líquido de 18,6%, ao redor de 50 bilhões de lucro. Aqui, vale destacar também que é uma operação que não tem capital requerido relevante. O impacto do ROI aqui é consequência do ágio oriundo de aquisições passadas. Indo para o guidance, nós mantivemos o guidance na maior parte das verticais. As únicas que nós revisamos foram Porto Seguro, a gente vem com índice geral administrativo abaixo do que a gente imaginava no começo, então nós revisamos para baixo de 10 a 10,5% de geral e administrativa, e o segundo também, conforme já comentado, a demanda menor pela seguradora fez com que a gente revisasse a expectativa de receita da Porto Serviço para 2,4 a 2,6%, porém também com uma melhora de expectativa de despesa geral administrativa, agora com intervalo de 7,5% a 8,5%. Antes de eu passar aqui, só também fazer um comentário, estamos felizes de ter em outubro figurados entre as 50 empresas mais líquidas do Brasil, no Ibovespa, na Bolsa. E aqui a gente sempre deixa um comparativo de segmentos em que a gente tem uma participação relevante no mercado, em nossos crescimentos, e segmentos que a gente ainda acredita que temos espaço para crescer, como, por exemplo, o cartão, com 2,8%, crescendo 24% ano contra ano, no consórcio de veículos leves, crescendo 33% contra mercado, crescendo 21%, no saúde e no odonto, crescemos 31%, e no vida, crescendo 14%. Com isso, eu gostaria de chamar os investidores para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, envie, por favor, o seu nome e empresa via ícone de Q&A localizado no botão inferior de sua tela. Caso não queira abrir seu microfone, por favor, escreva sem microfone ao final da pergunta para que possamos verbalizá-la.
A nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Vaz, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Chega aqui, bom dia, Dom, bom dia a todos. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Milton no Itaú, falando sobre capital e dividendos, né? Acho que a Porto hoje figura aí com mais ou menos 3 bi, roughly speaking, aí de capital excedente, né? Acho que já mencionaram que em alguns calls passados que não é todo o valor que é exatamente líquido, né? Então vocês têm alguns ativos aí que são um pouco menos líquidos. Diria que metade, não sei, acho que pode calibrar um pouco esse número, seria um pouco, assim, falando aqui um pouco mais líquido, né? Então, considerando que o crescimento, né, de vocês em frentes menos intensivas de capital, né, comparado com alto, né, assim, versus o todo, e vocês têm com uma boa geração de capital olhando para frente, como que vocês estão pensando, né, assim, em discutir a distribuição adicional de dividendos, né, assim, principalmente no contexto de reforma da renda, né, pensando que a partir do ano que vem você pode ter uma tributação, e aí fiduciariamente, né, para com o seu acionista, acho que vale a pena essa discussão até de antecipar parte desses proventos até 2025, né? Então, pensando nesse debate, como que vocês estão pensando nesse tema e olhando para o teu capital em excesso hoje para poder ou não decidir a nível de conselho sobre essa distribuição? Obrigado. Daniel, obrigado pela pergunta, é o Celso falando. Daniel, é um assunto que a gente ainda está monitorando muito como é que vai sair ainda, se vai sair, como é que vai sair esse complemento da legislação, né? Porque do jeito que ela saiu hoje, nós teríamos que fazer esse desembolso ainda em 2025, se não tiver nenhuma novidade. O ideal seria que fosse aprovado, né, um projeto de lei que permitisse que a gente divulgasse ou alocasse dividendos agora para pagar até 2028, como era a essência do projeto. Só que a lei das SAs, ela manda a gente pagar os dividendos no ano de aprovação. Então, isso aí a gente ainda está vendo como é que vai sair essa legislação, para a gente decidir ainda. A gente não tem essa decisão tomada, mas com relação a dividendos adicionais, de forma estrutural, né, a gente comentou o ano passado que nós sairíamos de um payout de 45% para esse ano, provavelmente é de 50%, se der tudo certo. Essa é a nossa expectativa de fazer uma distribuição de dividendos de 50% esse ano. Nos anos seguintes, futuros, com essa geração de caixa que a gente tem, nós temos algumas possibilidades. Pagar dividendo adicional é uma delas, mas eu não vejo essa possibilidade ainda para este ano de 2025. A gente tem uma estrutura de crescimento das verticais, a gente tem uma estrutura de capital para consumir, para absorver esse crescimento das verticais de forma tranquila, de forma serena, sem a gente precisar escolher que produto que eu cresço, que produto que eu não cresço. Então, isso nos dá muita tranquilidade para esse novo ciclo de 5 anos que nós desenhamos aqui até 2030. Então, a nossa ambição de crescimento é bastante grande em todas as verticais que consomem capital. Então, no decorrer do tempo, conforme a gente for fazendo essa geração de caixa adicional nos próximos anos, essa discussão vai ser bastante latente para nós aqui, quais são as estruturas que nós vamos fazer com dividendos adicionais ou não. E só se eu puder fazer um follow-on, na pergunta, dos 3 bi que você tem em excesso na holding hoje, quanto mais ou menos que seria líquido, né, para a gente poder trabalhar, assim, eventualmente, com o que você tem de fato de excesso de capital? Acho que vocês chegaram a comentar no passado que era mais ou menos metade, né? Hoje nós temos 3 bi de excesso de capital na Porto SA, literalmente livre de reserva mesmo, né? É claro que agora em novembro a gente paga mais 500 milhões de dividendos, né? Então esse valor cai um pouquinho, depois ele volta a subir de novo, mas a gente vai trabalhar com uma média de 2,5, 3 bilhões de reais na Porto SA durante o ano 2026. Né? Esse é um número para nós, pelo nosso crescimento, pela nossa volatilidade, pelo nosso apetite a risco que a gente coloca, é um número bastante saudável ainda, 3 bi. Então a gente está com 3 bi hoje de saldo, paga dividendos agora em novembro, o JCP e aquele complemento de dividendos que tá marcado para a gente pagar, ele cai um pouco para 2.500, 2.600 e depois durante o próximo ciclo ele volta a subir de novo. Então esse é um patamar que a gente entende bastante saudável de liquidez lá na Porto SA.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Damadi. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Ruete, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Duas perguntas aqui do meu lado. Então, primeiro, se vocês puderem explorar um pouquinho o tópico de competição, mais especificamente no alto, né? Acho que é uma pergunta que sempre aparece aqui. É importante a gente ter um update nesse sentido, né? Especialmente quando a gente olha ali o average ticket caindo, né, no TRI. Então, eu entendo que aqui tenha um efeito de mix, né? Porque vocês têm vendido uns produtos que operam com um ticket menor, mas tem aqui também algum reflexo de competição. E a minha segunda pergunta vai para esclarecer um pouquinho essa conversa do serviços com a sinistralidade, né? Porque a gente vê a receita de serviços mais fraca na margem, até caindo, né? E vocês comentaram que foi um efeito de uma demanda menor, só que aí a gente olha lá na Porto, né? Na vertical de core, e a gente vê a sinistralidade piorando, né? No ano a ano. Então, como que a gente conversa aqui? Muito obrigado. Olá, Antônio. Bom dia, Rivaldo. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. A gente entende que isso, primeiro, que não é uma coisa de hoje, né? Há muitos anos, para quem acompanha o automóvel, eu acredito que estamos passando por um período onde a gente já viveu isso em outros momentos. Então, eu acho que é passageiro, a gente começa a ver a sinistralidade de algumas congêneres já aumentando. Então, no nosso entendimento, isso é um ciclo passageiro e provavelmente já esteja no final. A gente continua muito focado na que a gente vem defendendo nos últimos tempos, é muito firme no nosso ganho de eficiência, os nossos NPS, todos eles batendo recordes, e muito firme em busca de manter os nossos resultados. Acho que basicamente é isso, e a concorrência, realmente, nos últimos meses a gente sentiu ela muito mais forte, mas acreditamos que em algum momento isso deva desaquecer um pouco, porque a gente sabe, já viu isso várias vezes, que a sinistralidade em algum momento chega. Eu vou complementar. A gente teve no ano passado a feliz coincidência de ter reestruturado as marcas dentro do portfólio específico do Auto, né? Por exemplo, nós reativamos, né, a marca Itaú, lançamos produtos no segmento de inclusão, praticamente revisitamos toda a estrutura do segmento para motocicletas. É um subsegmento do mercado que está crescendo numa velocidade bastante acelerada. Nesse ano, nós já tivemos alguns meses em que o emplacamento de motos foi superior ao de automóveis. Então, todo esse processo de redesenho, de reposicionamento das marcas, acabou sendo o principal indutor do resultado muito positivo que a gente tem tido na vertical de seguros, especificamente no Auto. Estou me referindo aos ROAEs. E por que esse efeito aconteceu? Evidentemente que no momento onde se tem algum comportamento irracional sendo produzido por qualquer player do mercado, né? E o Rivaldo falou isso muito bem, ele tem quase 40 anos de observação dessa dinâmica. Existem duas respostas possíveis, né? A primeira, que a gente descarta completamente, de alimentarmos uma guerra, uma disputa, né, por preço. Achamos que essa não é nem a forma mais adequada, mais saudável, né, para um mercado se estruturar, e muito menos combina com a Porto, justamente por ser uma marca que há anos investe na qualidade e nos serviços adicionais, né, embedados na apólice. E a segunda resposta possível, que a gente tem feito, é realmente através da mudança de mix, poder simultaneamente preservar ROAEs altos, né, como nós temos, um resultado importante para a seguradora, e a nossa competitividade global. Isso posto, esse aspecto também endereça
a segunda pergunta que você fez, né, em relação à vertical de serviço e a geração de receita feita pela Porto Seguro. Quando se tem um mix de produtos ou de apólices que são vendidas em produtos como a Azul ou Itaú, isso vem embedado traz embedado uma quantidade menor de serviços oferecidos aos clientes. Consequentemente, isso tem um impacto porque na vertical de serviço o uso também é menor por parte dos clientes desse benefício. Esse é um processo que tende a ser temporário, né? Como o Rivaldo bem disse, a gente tem preservado na companhia altos índices de renovação dos nossos seguros e uma alta demanda, né, por cotação, que são os dois principais indicadores a nosso ver, de acerto nessa estratégia. Então, logo o mercado volte, né, para o patamar de normalidade, a gente deve ter também uma utilização maior de serviços embedados nas apólices. Por quê? Porque o mix também deverá seguir o mix de vendas, uma tendência positiva para mais produtos Porto, produtos premium. Quer complementar, Celso? Eu pensei por que favor. você tinha, desculpa. Não, por favor. Antônio, essa pergunta sua interessante, porque a gente, essa é a pergunta que a gente escuta por todos os fóruns que nós estamos indo, né? Eu queria falar também de uma questão estrutural, né, que a gente tem aqui. 1 ponto percentual de aumento no automóvel, para nós, está tudo dentro da nossa perspectiva. E por que está dentro da nossa perspectiva? Porque, lembrando que um dos componentes do preço do automóvel e do nosso DRE é a receita financeira. Quando eu tenho mais receita financeira, eu posso ter um mandato um pouco maior de sinistralidade. O inverso também é verdadeiro. Quando tivermos a taxa de juros a 2, a sinistralidade tem que ser menor. O componente de preço, um dos componentes de preço em seguros, é a receita financeira. Então, quando a gente faz o orçamento, fizemos o orçamento de 2025, esse aumento de sinistralidade do automóvel já era previsto, porque a receita financeira que ia gerar também essas reservas, também a estimativa era que fosse muito maior. Então, esse componente de DRE, tanto é que está acontecendo, o nosso ROI do terceiro trimestre na seguradora foi de 32%, mesmo com esse aumento de um ponto percentual em sinistro. Por quê? Porque estruturalmente a nossa receita financeira cresceu mais do que esse 1 ponto percentual de sinistro, além da redução de despesa administrativa que a gente está tendo também em seguradora. Então veja que no composto, né, quando a gente olha índice combinado ampliado, o retorno da seguradora foi muito bom, tanto no trimestre quanto nos 9 meses de 2025. Então tem uma questão um pouquinho estrutural também de aumento de sinistralidade nessa carteira por conta do nível de precificação que a gente faz considerando esse resultado financeiro, tá? Agradeço a resposta super completa e clara, pessoal. Muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, envie, por favor, o seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Caso não queira abrir seu microfone, por favor, escreva sem microfone ao final da pergunta para que possamos verbalizá-la. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Grespan, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação, parabéns pelos resultados. Duas do meu lado. A primeira é com relação à receita de tarifas e serviços no banco. Teve um aumento expressivo aqui, eu entendo que teve a campanha Turbo e eu acho que existe até uma sazonalidade de campanha, né, no terceiro tri, mas eu entendo que o produto, a receita tem um accrual ao longo do tempo e me chamou a atenção que teve um pulo de 40 milhões esse tri na receita de consórcio, que fez com que a receita do banco como um todo mantivesse um bom crescimento ano a ano. Então eu tô até menos interessado na campanha comercial aqui, mas no reconhecimento contábil da receita aqui de consórcio e o que levou esse pulo de 40 milhões de receita dentro de FIIs. E aí minha segunda pergunta é resultado financeiro. Vocês acabaram não revisando o guidance aqui, mesmo o topo do guidance implica uma queda relevante de resultado financeiro no quarto tri. Eu acho que a expectativa de mercado está convergindo para uma manutenção de Selic até o final do ano. Queria entender só o que seria o racional por trás dessa queda relevante do resultado financeiro no fim do ano. Obrigado. Boa, Grace. Obrigado, Dom, aqui. Na verdade,
o reconhecimento quando a gente pensa no consórcio, o consórcio ele é pago mensalmente, né? Então ele é diferentemente do seguro. Então o regime ele é mais para caixa, né? Dependendo, existem contabilidades diferentes, se for lance, se for que a gente pode, enfim, num call separado analisar, mas a DC ela é diferida e a receita, ela, como ela via de regra paga mensalmente, ela costuma, na verdade, ela ter um regime dela mais próximo do caixa. Esse delta de 40 milhões, a gente olha se foi de fato consórcio ou não e leva em separado para você. E na parte financeira, não sei se o Celso quer... Então, Guilherme, a gente está mantendo o guidance, porque como eu comentei no começo da minha apresentação, né, nós temos uma expectativa ainda estamos planejando ainda esse resultado financeiro do terceiro trimestre e provavelmente com alguma oportunidade que a gente tenha de prêmio de risco, a gente deve fazer alguma rolagem de dívida de investimento para 2026, para a gente manter um resultado financeiro também nominalmente acima de 2026 em relação a 2025. Então, a gente mantém o guidance justamente porque a gente tem aí planejado, a gente não tem exatamente qual é o valor ainda, mas de uma rolagem de alguns títulos com taxa de juros menores e aproveitar essa oportunidade com taxa de juros bastante significativas para ainda termos essa janela para 2026, para preservar o nosso balanço já também de 2026. Muito parecido com o que fizemos no final do ano de 2024. Tá? Então, acho que a gente tem essa oportunidade de fazer mais um pouco de rolagem e melhorar o nosso nível de receita financeira já pensando em 2026. Tá? E só tirar uma dúvida do terceiro TRI em si, eu acho que vocês mencionavam que já tinha uma expectativa de rolagem no segundo semestre. No terceiro TRI teve algum impacto de rolagem? Vocês misturam, eu acho, numa linha ali com várias coisas. Mas vocês fizeram rolagem esse TRI? Se sim, teve qual o impacto do TRI? Nesse TRI nenhuma rolagem. Ah, tá bom, tá claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mizrahi, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal, tudo bem? Parabéns pelos resultados, obrigado aí pela oportunidade. Pergunta a respeito ao Porto Bank, né? Na verdade, a gente viu um crescimento da carteira maior, né? Na carteira do Porto Bank no trimestre, de pensar no contra-ano, né? Teve uma aceleração, né, da carteira. Se a gente olhar até no trimestre, a composição da carteira ela cresceu mais nas linhas de cartão revolving do que na linha de cartão à vista. Na parte de... E aí, assim, a questão para mim é por que quando a gente olha a rentabilidade, né, assim, em primeiro lugar, a receita de crédito em relação à carteira teve uma queda no trimestre relevante, né, o yield dessa carteira. E a questão da PDD, acho que vocês já vinham antecipando que a gente ia buscar um nível de NIM ajustado um pouco mais baixo, mas mesmo assim ela ficou no nível ainda um pouco abaixo do que eu esperava, né? Então, primeiro, só voltando aqui, para entender se o nível médio da rentabilidade da carteira de crédito teve alguma coisa diferente, se é um nível razoável para a gente pensar para frente desse mix, e pensando também como é que se a NIM ajustada por risco, a gente foi na minha conta aqui 3,9, né? Se a gente tem que pensar um nível nesse nível, ou se tem algum upside para o ano que vem. Da questão da provisão, acho que vale a pena passar, né? Acho que a provisão foi um pouco mais alta. Pensar aqui que seria nível de provisionamento que vocês estão pensando nos próximos meses aí, dado que a carteira, na verdade, só está carregando a inadimplência da questão contábil, né? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Mizrahi. Começando a falar um pouco sobre o NIM, né, e reconsiderando um pouco a nossa estratégia de estar focado em produtos de maior rentabilidade, nós já vimos até um pouco o ARPAC que o Dom comentou, nós saímos de um NIM em 2023 de 0,8, 2024 2,4 e ele em média agora de 3,5. O que acontece em especial nesse ano e aconteceu nesse ano nos primeiros trimestres foi um efeito arrastado, e em especial pelo stop accrual que nós passamos para 90 dias. Isso fez com que o primeiro e o segundo trimestre nós tivéssemos um NIM
maior, e agora a gente observa uma normalidade, uma normalização agora em função do PDD. Mas estruturalmente, a gente pode observar que saímos de 0,8, 2,4, e agora nós estamos com 3,5 até agora, e a tendência é de uma rentabilização nesse nível, haja vista a estratégia que a gente tem de operar com produtos de crédito com maior rentabilidade. Quando a gente observa essa composição das carteiras, você até bem mencionou, né, que a carteira do cartão de crédito cresceu mais ali na parte dos parcelados. Existe sim uma estratégia nossa de antecipar qualquer tipo de endividamento, fazendo mais parcelamento de fatura, e isso pode ter afetado um pouco isso afetou um pouco nesse trimestre, tá? Sobre os guides, nós não temos ainda, obviamente, os guides do ano que vem. O que eu posso te falar é que tanto para perda quanto para receita, a gente está dentro do guides e na banda superior, tá? Perguntar Você se teve. usou um número de. Oi, diga, fala, Dom. Você usou um número de. Desculpa, vai lá. Não, eu ia perguntar já outro tema. Mas diga, você ia perguntar da NIM. Eu ia complementar, porque você usou um número de NIM, se não me engano, diferente do que o que a gente publica. Então, é só para, né, quando você fizer a análise, lembrar que a gente talvez não use exatamente as mesmas linhas. Na nossa planilha no site de RA, a gente, na verdade, colocou fórmula para você poder acompanhar essa NIM do jeito que a gente olha. Ah, legal, obrigado. Tá certo. Então, a outra só pergunta é se tem alguma coisa diferente nesse apetite, né, do cartão, né? A gente viu realmente essa parte de renegociação, e se tem alguma coisa diferente no apetite do cartão, né, a despeito disso, a gente viu realmente a carteira de cartão bem forte no trimestre, e a carteira de financiamento crescendo já no patamar menor do que no trimestre anterior, né? Nós temos, assim, a gente tem muita segurança na base de clientes que a gente tem feito o crescimento tanto de cartão quanto na parte de crédito. É uma base de clientes conhecidos. As nossas safras indicam, em especial de 24 para 25, bons indicadores. Então, nada muda dentro da nossa apetite. Lembrando que a gente tem um apetite já muito mais cautelosa e muito mais segura que o mercado geral. Não muda. A nossa carteira de produtos de empréstimos e financiamentos, ela vem crescendo bem, e a nossa originação também vem crescendo bem, né? A gente cresce em relação ao tri do ano de 24, mais de 50%, melhorando também o mix dos produtos de crédito dentro do Porto Bank, tá? Ok, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Schroden, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas. Eu queria voltar na primeira pergunta que foi feita lá da questão de alocação de capital. Quando a gente olha por unidade, né, de negócio, vamos chamar assim, a companhia apresenta ROEs bem acima do que é reportado no consolidado, né? O negócio de seguros 32, o banco entre 25 e 30, como o Dom até guiou. O negócio de saúde também acima de 25% de ROI. Eu entendo que quando a gente vai para o consolidado e reporta esses 23, eu imagino que seja o efeito dos 3 bi que fica vamos chamar assim, na holding, né? Vamos colocar dessa maneira. Primeiro eu queria entender, esse patamar de 23% é o patamar que a companhia entende de ROI para frente, né? Porque, desculpa insistir nisso, mas tem aqui né, na minha leitura, pelo menos, tem uma capacidade de uma rentabilidade mais alta, né? A não ser que os ROEs por unidade de negócio possam ser mais altos que eu estou apresentando. Eu acho um pouco desafiador. Você já tem lá um negócio de seguros a 32, enfim, 25, 30 no banco, saúde também acima de 25. Então, queria entender aqui qual que é o nível de ROE que o management e a companhia entende que a gente até deva trabalhar aqui médio e longo prazo, né? E a minha segunda pergunta é referente ao alto, né? Crescimento de 1%, quer dizer, né, bem aquém até do que está crescendo, se a gente pegar os 9 meses, o Dom destacou bem, 2,7%, se não estiver enganado aqui no número. O que a gente pode pensar da dinâmica de crescimento de alto para 26? Acho que dá para acelerar,
ou esse é um nível também desafiador, ou também é desafiador a gente trabalhar com crescimento mais alto em alto? Obrigado. Deixa eu começar. Obrigado, Schroden. Eu vou começar com a questão do ROI, né? A gente não tem, como você bem sabe, guidance de ROI de longo prazo. É muito difícil para a gente passar isso. Eu acho que é difícil para todas as empresas, né, financeiras terem esse guidance. O que dá para dizer, eu vou tentar explorar um pouco, primeiro, acho que a gente está muito feliz com o ROI de 23, com esse excesso de capital. Segundo, o que tem acontecido é que dentro de cada vertical a gente tem algumas coisas que estão ajudando. Então, dentro do seguro, a gente vem crescendo mais vida e mais residencial e corporativo, que a gente chama de P&C. Esses são produtos que estão crescendo, como a gente mostrou aqui, a taxas de 10% a 14%, dependendo do período que você pegue, versus o automóvel crescendo, como você bem pontuou, 2,7%. Então, existe uma questão estrutural de mix, que se essa tendência se continuar, o ROI ele é beneficiado nessa magnitude. Além de, obviamente, ganhos de eficiência que a gente comentou aqui, por exemplo, um alívio de capital de 110 milhões de reais por questão de uma otimização aqui de fabricação das apólices dentro de um CNPJ só. Quando a gente olha para o banco, a gente também tem uma dinâmica muito positiva, que a gente tem, pelo menos hoje, né, consórcios crescendo a taxas superiores, que mesmo sendo alto o crescimento do cartão de crédito, como o Mizrahi comentou, o consórcio ainda vem crescendo a taxas superiores e tem um ROI superior também. Então você tem dentro de mix também uma vantagem ali. No seguro saúde, não existe tanto essa questão de mix, porém existe uma questão de diluição de despesa geral administrativa, né? Se você voltar alguns trimestres para trás, a gente estava com taxas de DA muito superiores aos 5% do que a gente está publicando hoje. Então, existe uma questão de, se tudo continuar constante, uma questão de mix que ajuda em ROI. Agora, obviamente que eu estou falando na composição dos produtos e não por produto individualmente. Aí vai depender de cenários competitivos e outras dinâmicas de qualidade de carteira e por aí em diante no banco e sucessivamente. Do lado de automóvel, acho que eu vou passar para o Rivaldo para ele complementar, a não ser que o Damati queira somar algo em ROI. Gustavo, só complementar uma coisa que é assim, no nosso modelo de negócio aqui, no gerencial, quando a gente olha o release, né, lembrando que nós precificamos os produtos com 100% do CDI. O produto recebe 100% do CDI. O risco de tesouraria, a gente coloca naquela carteira que a gente chama de grupo Porto, né? Então, quando a gente está rodando abaixo do CDI, como é o caso agora, porque a gente está muito mais preocupado com a alocação e o resultado nominal para frente do que 1% do CDI. O nosso benchmark não é CDI, a gente mostra com o CDI para a gente ter uma referência, mas então, internamente, a gente precifica com 100% de CDI. Então, neste caso, as carteiras receberam uma receita financeira, entre aspas, né, no nosso modelo, um pouco subsidiado pela holding, apesar da holding estar com um resultado também bastante expressivo. Mas pelo capital excedente que tem lá, poderíamos ter um resultado um pouquinho maior na holding e um ROI menor um pouquinho nas carteiras, se nós tivéssemos no consolidado a 100% do CDI. E a gente faz isso justamente para a gente tirar essa volatilidade de risco de mercado da precificação dos negócios. Então, tem esse componente de estar um pouco maior nas outras, além da gente ter o excesso de capital, que é como a gente comentou aqui, né? 4 bilhões de insuficiência de capital, num patrimônio de 16, é um quarto, né? Então, realmente, tem um componente que traz esse ROI consolidado um pouquinho para baixo. Gustavo, bom dia. Rivaldo Leite falando. Bom, eu acho que independente do mercado, do que a gente está vendo no mercado, aqui dentro da companhia a gente tem um trabalho aqui quase que diário falando sobre automóvel, alavancas que podem melhorar o nosso dia a dia e os números. Então, tem o lado do mercado e tem um esforço muito grande aqui, nosso, com a área comercial, que estamos nos movimentando diariamente para poder buscar outras alternativas e soluções. Quanto ao mercado, como eu comentei agora há pouco, eu acho que é um momento cíclico, a gente já viveu isso várias vezes e a gente sempre acabou saindo muito bem de tudo isso. Nesse momento a gente estamos nos estruturando muito bem com todas as nossas ferramentas, sistemas, processos, para no momento adequado a gente realmente voltar com muita força.
E a nossa expectativa para o ano de 2026 são muito boas. A gente não pode adiantar, mas as nossas expectativas são de números melhores em 2026. Schroeder, eu queria complementar as respostas, porque ambos os temas eu acho que têm um núcleo, eu diria até filosófico, né, comum. A companhia tem, e veio refinando, né, ao longo desses quase 80 anos de trajetória, uma abordagem de fato conservadora, no sentido mais literal que a palavra tem, né? O que a gente quer conservar? A gente quer conservar a capacidade da companhia de navegar um ambiente macroeconômico que tradicionalmente é volátil. A fórmula da empresa nesse ambiente de crescer duplo dígito, né, e a taxas que nós estamos agora, de 22, 23% ano contra ano, expansão igualmente nessa dimensão do lucro e em ROAEs acima de 20%. Sim, né, uma abordagem da empresa de preservar a margem em detrimento à market share. Sim uma abordagem da companhia de contratar os investimentos futuros, né, para preservação, para patrocínio desse ritmo de crescimento através dos recursos próprios. Isso resulta, né, em ter um carrego de um excedente de caixa que efetivamente tem algum tipo de impacto no resultado, no ROAE global que a gente produz. Tudo isso para te dizer, essa é a convicção da companhia. A gente navegou situações extremadas, até mesmo uma pandemia, né, sem a necessidade de recorrer ao mercado e, obviamente, não estamos imaginando o cataclismo dessa magnitude adiante. Mas, considerando o que a gente entende ser o tamanho da oportunidade que está diante das 4 verticais de negócio e a confiança que a gente tem, né, de capturar essa oportunidade, o que resultaria na preservação, na conservação do ritmo de crescimento que nós estamos tendo agora, esse capital faz muito sentido para a gente em ser preservado, ainda que estejamos acenando com um aumento no payout e aceleração nas outras verticais. Então, essas coisas todas estão conectadas, né, se retroalimentam. A companhia tendo uma capacidade de crescer nessas taxas de ROAE e, de forma global, num ritmo acima de 20%. Então, tudo isso de alguma forma, influencia, né, nas respostas que nós demos sobre o automóvel, sobre o excesso de capital que a companhia tem. A gente, na prática, tem absorvido variações, quer sejam de racional competitivo, quer seja de macroeconomia, com uma estabilidade, né, na entrega que parece fazer muito sentido para nós. Perfeito, pessoal, super claras as respostas. E eu também acho 23% bom, tá? Só imaginar, eu só acho que dava para ser mais. Obrigado, pessoal, parabéns. A gente também, a gente sempre acha que é o que eu falo praticamente todo dia. E todos nós repetimos internamente. A nossa inspiração é buscar a performance superior a cada tri, né? Então, pode ter certeza que estamos todos engajados aí em fazer o máximo da nossa performance. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Paura, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade aqui. Eu queria voltar no resultado financeiro, se possível. Acho que nas palavras iniciais o Celso até comentou um pouquinho de algumas iniciativas que podem ser feitas para o ano de 2026 para tentar extrair um pouco mais de resultado do portfólio, né? Claramente, os resultados financeiros vêm melhorando bastante aí ao longo dos últimos trimestres. Eu sei que vocês não usam o CDI como benchmark, o juro real, mas versus o CDI tem melhorado também. Então, aqui é só para entender um pouquinho. Vocês falaram de, eventualmente, uma rolagem para o final do ano, que putz, vai ser accretive para 26, mas para o ano que vem, teria mais alguma coisa, pensando talvez em mix de alocação, alguma coisa mais fora da caixa aqui, ou não? É mais esperar rolagens e coisas que vocês já têm feito, porque a minha preocupação é como é que você extrai
mas, né, mesmo com juros em queda aí em 2026, parece desafiador vis-à-vis o patamar de resultado financeiro que vocês já têm entregue aí ao longo dos últimos trimestres, né? Olá, Thiago. Isaac aqui falando. Acho que, de um modo geral, o que o Celso trouxe foi a possibilidade da gente melhorar o yield da nossa carteira. Nós temos hoje uma alocação importante em juro real, que foi construída ao longo dos últimos anos. Então, o yield vis-à-vis ao que está sendo negociado hoje, ele é mais baixo. Então, essa rolagem te abre espaço para que você consiga melhorar o yield da carteira no médio prazo. Então, acho que em termos de rolagem seria isso. Outro ponto importante, com relação a potenciais receitas maiores, diz respeito a alocações em ativos um pouco mais arriscados, né? A gente tem private equity, algum tipo de lote posto nele, você tem eventualmente ações, então você tem outras alocações um pouco mais arriscadas que deveriam se beneficiar desse juro mais baixo. Então, de modo geral, é um combo entre uma alocação com yield melhor de juro real, eventualmente alguma coisa de pré também, mais outras alocações que nos últimos anos vêm tirando um pouco de resultado, porque ele não se beneficia desse juro mais alto, que poderia trazer alguma receita melhor em relação ao CDI, nesse caso, no caso de uma queda mais forte de juros no ano que vem. Compartilhando com você que nós estamos nos desafiando a mitigar, eventualmente até neutralizar o efeito na queda na taxa de juros possível no nosso resultado nominal, né, de receitas financeiras. Daí essas oportunidades que a gente está elencando aqui para vocês, que o Isaac falou, a possibilidade da rolagem, né? Até no curto prazo a gente vê janela para não só preservar e eventualmente até ter ganhos incrementais do ponto de vista nominal, ainda que o cenário seja de redução da taxa, né, como a gente está vendo aí na curva futura. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Nossa próxima. Não, só complementar. A ideia é sempre a gente buscar o melhor yield possível, até aproveitar para elogiar o resultado do próprio BTG, entregando esses yields aí que vocês aparentemente vêm conseguindo entregar também. Então, essa é a meta. Tá ótimo. Valeu, Dom. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Caio Prato, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado, rapidinho, em saúde, por favor. Primeiro, queria comentar um pouco sobre o custo de comercialização, né? De certa forma, teve um aumento relevante de novo esse TRI. Acho que foram 60 bips no TRI passado, mais 40 bips agora. Queria entender se vocês estão precisando ser um pouco mais agressivos no comissionamento, nesse segmento, se é uma tendência da indústria, só para entender o que a gente pode esperar para frente nesse dado aqui. Eu lembro que vocês começaram a ter, acho que um período diferente ali de carência, né, no começo, acho que foi no fim do ano passado ou começo desse ano, mas chama atenção esse aumento mais relevante já, talvez de maneira rápida. Então, essa é a primeira. E a segunda, ainda em saúde. Acho que o ticket médio de vocês, olhando pro saúde especificamente, teve uma pequena aceleração nesse trimestre, né? Acho que foi algo mais perto de 4% no ano. Até também chama atenção porque eu entendi que vocês estavam ganhando um pouco mais de tração em produtos talvez mais baratos. Então, eu queria entender se vocês podem comentar um pouco sobre essa tendência, né? Que nível de evolução de ticket médio a gente pode esperar para os próximos trimestres também. Eles estavam vindo mais próximo de duplo dígito, né? Até o começo do ano. Aí teve uma queda no segundo e uma aceleração agora. Então, eu queria entender um pouco da expectativa também. É isso, obrigado. Bom dia, tudo bem, Caio? Obrigado pela pergunta. E as duas perguntas estão um pouco correlacionadas, então vamos lá. Primeiro, assim, nossas políticas comerciais permanecem inalteradas, tá? A gente não está agressivando até o momento nossas políticas comerciais, né? É um cenário já falado, competitivo, diferente, né? E a gente segue com um crescimento absolutamente técnico, como tem sido nos últimos 4 anos e meio quase, né? Então, nossa precificação, nossa amplitude de linhas de produto, as parcerias, enfim, levam para esse crescimento sustentável aqui, seja em precificação, seja em políticas comerciais.
Aí vem a pergunta legítima da questão da DC, desse aumento de DC. Tá? O principal efeito, Caio, é um efeito contábil. Né? A gente, há cerca de um ano, um pouco mais, a gente fez a ampliação da amortização, né? Isso gera um efeito, né, que a gente traz carregamentos de amortizações contábeis de produtos tradicionais com tickets médios emitidos e vendidos à época mais altos do que os novos prêmios que estão entrando agora com tickets médios emitidos mais baixos. Ou seja, esse novo prêmio, né, emitido mais baixo dilui menos o carregamento histórico, né, dessa DC amortizada aqui. Então esse é o principal efeito aqui. Tem um pouco de cauda ainda dessa amortização que foi feita, não foi feito um restatement para trás, foi feito só o ainda não diferido. Então esse também é um efeito, né, se quiser a gente pode falar um pouco sobre os dois, mas o principal efeito olhando para frente é esse. A pergunta também é, até onde vai isso aqui? A gente ainda vai ter uma cauda de acomodação e aumento de DC, né, nos próximos 12, 18 meses, mantida, né, premissa mantidas as políticas atuais de amortização, né, e vai estabilizar aí, e depois esse efeito deixa de existir, né, ainda patamares bem abaixo dos 9% anteriores e levemente acima dos patamares atuais. Essa é a projeção aqui. Na verdade, o efeito principal, né, é uma sinistralidade muito controlada. Né? Esses novos produtos, né, que a gente bota e que gradualmente atingem uma participação importante da carteira, e a sua segunda pergunta, né, do prêmio médio emitido, esses novos prêmios aqui, de fato, eles trazem aqui, com as novas linhas de produtos, com uma participação importante de médico da Porto, da verticalização virtuais, são produtos mais eficientes do ponto de vista de gestão de risco, trazem a principal consequência em sinistros mais baixos. A gente está em sinistro praticamente à época da pandemia ali, quando não tinha sinistro e uso, né? E comparado com verticalizadas ali, sem ter o ativo da verticalizada. Então, índice combinado, que é muito nossa cabeça, e lucro líquido, né? A gente vê esse efeito ano contra ano de crescimento de 65%, tá? A tendência de prêmio médio emitido continua sendo um declínio versus passado, né, pela questão do ticket médio, lembrando que a gente tem desde o Porto Bairros, né, que tem um ticket médio emitido menor de nosso portfólio, até a linha tradicional, que ainda vende, né, mas numa proporção aí, bem abaixo de 50% do total vendido. Então, trimestre a trimestre, a gente vai ver aqui essa prevalecência das novas linhas, né, com menor prêmio médio emitido, né, uma competição, né, técnica, dado essa amplitude de produtos e serviços ofertados, e um efeito aqui positivo de índice combinado ampliado. Tá legal, tá claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos T. Gomes Lopes, do HSBC. Bom dia. Poderiam comentar sobre a intensidade competitiva no mercado de auto esperada para 2026? Está se intensificando ou reduzindo? E quando os senhores fazem resseguro no mercado internacional, estão encontrando preços maiores ou menores? Obrigado. Carlos, bom dia. Quanto ao resseguro, a gente sempre teve taxas muito competitivas, até mesmo porque a seleção de risco da Porto sempre foi uma seleção muito boa, tá? Quanto à competitividade no auto, nós temos uma expectativa de ser mais amena, tá? Porque realmente foi um ano onde a competitividade foi muito grande. A gente entende que a sinistralidade chega para todos, vai chegar para o mercado também. Então, nós temos uma expectativa de 2026 ser um ano que não seja tão competitivo como está sendo esse ano. No finalzinho do ano, desse ano ainda, a gente já consegue perceber alguns movimentos de mercado no sentido de reajustes, mas eu acho que é cedo ainda para a gente ratificar isso. Mas as nossas expectativas são muito boas para o ano de 2026.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Vaz, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Fala pessoal, desculpa a outra pergunta aqui, mas acho que é um tema que eu lembrei que semana passada teve um julgamento que foi pedido vista, né, no STF, que ele conversa diretamente com o business de saúde, né? Estamos falando aqui daqueles reajustes de plano de saúde para pessoas acima de 60 anos, né? E aí você tem a decisão se isso poderia ser feito ou não aos planos anteriores ao Estatuto do Idoso. Então, acho que primeiro entender com vocês, né, o quanto que para Porto é relevante esse tema. Acho que as grandes operadoras aqui que são mais impactadas, né, então nominadamente aqui Bradesco, Amilson, Américas, Unimedes, e aí tentando entender, assim, de repente, o Sami pode comentar um pouco das exposições da Porto, né, nesse tema, se é menor ou pouco ou irrisória, e aí, eventualmente, quanto que é a flexibilidade de reprecificação futura para a indústria, né, assim, se isso poderia ter um trigger relevante na indústria de planos de saúde, preço. Obrigado. Daniel, obrigado. Para a gente é marginal, quase zero aqui, tá? É muito baixo. Mantido as decisões atuais aqui, né? Eu acho que isso é ruim para a indústria como um todo, tá? Porque você traz mais um nível de imprevisibilidade. Por que para a gente é baixo? Tá? A gente não tem portfólio individual, a gente não tem coletivo empresarial e nossos portfólios são bastante atuais, recentes, crescentes. A gente, né, em 2021, tinha 250 mil vidas, tá? Estamos aí, dados públicos aí que a gente acabou de projetar muito perto, publicar muito perto de 800 mil vidas. Então, portfólio muito recente o nosso. Mesmo os portfólios antigos, de antes de 21, né, a maioria, ou quase a completude, antes da nova lei aqui, tá? Para a indústria é ruim, porque assim, a gente tem um grupo de operadoras regionais, operadoras pequenas, operadoras, né, que vão ter um impacto grande, além das grandes congêneres aqui citadas por você, né? Agora, como cada uma vão ter que, eventualmente, cross-subsidiar aqui esses impactos, né? Aí, eventualmente, pode marginalmente trazer um alívio para essa guerra comercial que está tendo, né? Mas é difícil de prever aqui. Eu não sou porta-voz aqui, né, para ampliar aqui as decisões aqui mais ou menos racionais das decisões. Eu acho que como um todo para a indústria isso não é bacana, né? A gente quer mais players competindo, a gente quer uma maior previsibilidade, né, legislativa. Tá ótimo. Obrigado novamente, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de retornar a palavra para os executivos da Porto para as considerações finais. Pessoal, em nome do Dom, do Celso, de todo o time da Porto, agradeço pelo interesse e pelo tempo de todos vocês. Por favor, não deixem de endereçar sugestões e críticas para a nossa área de relação com investidores. Nós vamos atendê-los da melhor forma possível, sempre. Muito obrigado novamente a todos e um ótimo dia. A videoconferência da Porto está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.